praia, no Porta de Papel, pela Tag Livros. Tire o livro da estante e leve o livro para a vida. Porque esse livro já é considerado um clássico da literatura contemporânea, é um livro que cai em avaliações aqui no Brasil se a autora é uma autora espanhola. A palavra de ordem aqui é intertextualidade. Vem comigo e você vai entender. E por falar em intertextualidade, que tal utilizar um intertexto para poder entender melhor essa resenha? Presta atenção nessa letra. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Ei, dona das divinas tetas, derramo leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona. Napoli, Pino, pipa aos punks, Picassos movem-se por Londres. O que a música que Caetano Veloso escreveu para Gal Costa tem a ver com mau hábito? Quem viu a resenha passada do livro A Voz que Ninguém Escutou, acompanhou um Brasil sobre forte ditadura nos anos 70, 80 e 90 e também as transformações sociais. No Brasil surgiram vários movimentos culturais, como o tropicalismo, a bossa nova, a qual pertenceram o Caetano Veloso e a Gal Costa. Esses movimentos surgiram aqui no Brasil inspirados em outros movimentos que já existiam em outros países que estavam passando por um movimento, uma transformação política social semelhante ao Brasil, o fim de um governo totalitário, ditador, como estava acontecendo lá em Madrid, na Espanha. A Madrid dos anos 80 também foi marcada por grandes transformações sociais e é nessa Madrid dos anos 70 e 80 que se passa a nossa história. A personalidade da capital da Espanha é descrita no livro como se fosse um personagem com todos os detalhes culturais, arquitetônicos e com todos os movimentos de contracultura que lá existiam. Os movimentos humanos, seus bairros, suas luzes, suas cores, encantos, complexidades, estranhezas, violência, preconceitos, complexidades, segredos escondidos e a maneira autoritária e intolerante das crenças infundidas na época. Quem ousaria ser diferente? Quem ousaria ser incomum? Quem ousaria ser estranho como a música de Caetano? Quem ousaria ser como a si mesmo em meio aos caretas? Neste romance de 299 páginas, publicado pela Tag, cedida pela Amarcord, que é um selo da editora Record, nós temos uma garota que vive no bairro de San Blas. Segundo a protagonista, embora um bairro com nome de santo, já faz muito tempo que os santos o abandonaram. San Blas é um bairro de operários, da classe trabalhadora, com muitos problemas sociais. Baixa escolaridade, violência, preconceitos, machismo, totalitarismo da parte das famílias, principalmente dos pais de família. Então a gente vai ver essa violência contra a mulher muito presente, os preconceitos arraigados, pobreza, famílias apinhadas em conjuntos habitacionais muito apertados e geminados. E sem contar a época, a epidemia de heroína,
que se espalhou pelos bairros periféricos do país, incentivadas pelo próprio governo como forma de eliminar essa população. Isso nos conta a protagonista do livro. Os trabalhadores sempre foram vistos pelo franquismo como animais de carga para estabular na periferia. O governo franquista foi o regime político da Espanha entre 1939 a 1975. Esse regime foi liderado por esse general aqui, o general Francisco Franco. O franquismo foi um regime autoritário e fascista. Então nós temos no final do fascismo, ali por volta do finalzinho dos anos 70 aos anos 80, uma sociedade extremamente moralista e preconceituosa, assim como aconteceu aqui no Brasil após a ditadura. Bahia onipresentemente, rio e belíssimo horizonte. Bahia onipresentemente, rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. E aqui Caetano faz essa comparação entre a sociedade brasileira naquele momento atual em que estava vivendo e o que Espanha, o que Madrid também viveu. Isso foi o legado que deixou os governos totalitários nos países a qual exerceu. Essa sociedade preconceituosa, moralista e cheia de crenças limitantes. E por isso deu espaço a esses movimentos culturais, abrindo a mente da população, causando a catarse e o estranhamento. Exatamente como a movida madrilenha. Esses movimentos artísticos e culturais, de forma inteligente, virou a chavinha da sociedade, tocando em crenças preconceituosas e limitantes herdadas do totalitarismo. Foram movimentos não só na música, como a movida madrilenha, o punk, como aqui no Brasil, a bossa nova, o tropicalismo, a jovem guarda, as músicas rebeldes dos anos 70 com Rita Lee, Raul Seixas. Mas também nós temos pintores, escultores, novelistas e até cineastas, trazendo uma forma de ver diferente, mostrando para a sociedade, para a população, que ser diferente é normal. A palavra estranho, como essa música do Caetano, que parece tão desconexa, sem sentido, simplesmente tem essa razão de ser, essa catarse, é provocar o choque, o estranhamento, as roupas coloridas, a voz, a imposição no palco, a maneira de cantar, a maneira de interpretar, os quadros cubistas, os quadros que resgatam o estranhamento do passado. O objetivo era mesmo chocar, era mesmo estranhar a sociedade, era causar um impacto para mostrar que nós temos que ser nós mesmos, nós temos que ser corajosos, ser quem a gente é, para que a gente possa ser feliz. Realce, realce, quanto mais purpurina, melhor se revelar. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Quem é a manada? A manada é o gado, aqueles que são manipulados, aqueles que são todos iguais. Então, aqueles que são diferentes, é preciso colocar os cornos acima da manada, é preciso se revelar. É com essa força do diferente é que a sociedade vai transformar, vai aceitar o que é diferente. Vocês pararam para pensar que no mundo não existe nada igual? Até as flores são diferentes, a íris dos nossos olhos ou as digitais dos nossos dedos. A protagonista do livro é uma mulher trans. Ela convive com as dores do não pertencimento e também de ter nascido no corpo errado, da inadequação. Ela mora em um bairro careta de gente preconceituosa, homofóbica e machista. Esse é um romance de formação, então a história começa na infância da personagem e como desde a infância ela já se sentia diferente e inadequada.
Mais ainda, nós vamos acompanhando as dores da protagonista quando ela entra na adolescência, onde estamos formando a personalidade e o senso de identidade. Então, ela se sente presa, afogada por não poder ser quem ela é. Ela se esconde, corta sua alma em pedaços para caber dentro de uma caixinha social e aceitável. Esse é um livro cru e feroz, mas também é poético e bonito. É sobre crescer, amar, reconhecer as oportunidades de receber amor e de se curar das dores da vida. Quando adolescente, é na movida madrilenha que ela se encontra, junto com as suas divas pop, os travestis e as mitologias diversas, contrastadas com as referências literárias e os santos católicos. Deusas de assombrosas tetas, não é? Deusa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. A mulher é sagrada, pois gera, nutre, dá vida através do leite materno. É bonito ser feminina, se enfeitar com joias, usar maquiagem. Semelhante à mulher, a vaca também dá leite e nutre. E a vaca é sagrada em algumas culturas, como por exemplo, lá na Índia. Só que a vaca, ela não é tão dócil. A vaca tem chifres para se defender. E quando uma vaca fica muito brava, ela faz o que ela quer. A vaca é como uma mulher em um corpo estranho, que imponente põe os chifres acima da manada. A vaca, como revelou Caetano Veloso, é como a Gal, que se vestia de forma escandalosa e chocava com a sua voz aguda no palco, os seus cabelos rebeldes e a sua forma imponente de ser. Batom vermelho, esmalte vermelho, sapato de salto alto vermelho, muito brilho, ela se destacava, nada modesta. Vaca era um xingamento para a mulher livre, independente, dona de suas vontades, de seus desejos. Por isso a mulher é sempre sagrada, mas a vaca é profana. Assim a nossa protagonista se vestia com toda a feminilidade, se maquiava, colocava saltos, joias. Quando ela saía para a movida madrilenha, ela se encontrava. Ela era uma mulher sagrada. Na movida, ela podia se expressar, mas ela sempre voltava, porque ela tinha que voltar para casa. Então ela precisava retirar toda a maquiagem, retirar o salto e se vestir naquela roupa para aquele corpo inadequado para sua alma sagrada. E naquele lugar para onde ela voltava, entre os santos, a religião, as opiniões da sociedade, as opiniões do bairro, para tudo isso, para todos esses conceitos, ela se tornava profana. A autora descreve as diferenças dos bairros em Madrid. Do bairro de classe alta e média, do centro turístico e dos bairros de periferia. Nós aqui, quando vamos viajar, nós só prestamos atenção nos centros e bairros turísticos. Então, é uma viradinha de chave para a gente prestar mais atenção no mundo que nos cerca. Pois a realidade das periferias é outra muito diferente em qualquer país do mundo. Na adolescência da protagonista, a ditadura já havia chegado ao fim. A ditadura terminou em 1975, mas as raízes da repressão do conservadorismo foram firmadas por 36 anos. Esses 36 anos de regime totalitário estavam no campo político, social e econômico. A partir desses movimentos, a sociedade viu uma nova geração de políticos, intelectuais, artistas. Eles buscavam romper com o passado autoritário e abrir caminho para uma sociedade mais aberta e plural. Alguns bairros se tornaram epicentro da contracultura, como o movimento punk
e o movimento pela busca dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. A personagem percorre bairros importantes como Malasanha e Chueca, que são bairros que vale a pena pesquisar sobre a história deles. Aquele foi um tempo de desemprego crescente, houve aumento populacional porque a população estava saindo da zona rural para a zona urbana. Isso gerou problemas habitacionais, até mesmo em áreas históricas da cidade, como o centro da cidade e o Passeio del Prado, que passaram por processos de gentrificação. Nós estávamos falando de países onde a música, todos os movimentos artísticos, como o cinema, a televisão, entre outros, até mesmo movimentos literários, os nossos livros, sofreram com a ditadura. Foram censurados, banidos, queimados e muitos artistas foram exilados. A Movida Madrilenha foi um movimento artístico efervescente, foi uma explosão de criatividade. Tudo aquilo que estava guardado, tudo aquilo que não podia se expressou de uma vez só. Após décadas de censura e conformidade cultural, veio a liberdade. No cinema, nós temos o famoso cineasta Pedro Almodóvar, que viveu essa época. Almodóvar conquistou proeminência internacional com filmes como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos e Tudo sobre a Minha Mãe. O livro não é só as memórias de uma garota que nasceu no corpo errado, mas também são as memórias, a voz da autora. Alana Portero, a autora, por ser uma mulher trans, conhece de perto todas essas dores e transformações. Ela é escritora, dramaturga, encenadora e cofundadora de uma companhia de teatro chamada Estriga. Ela nasceu no mesmo bairro operário, o qual está descrito no livro. E apesar de essa não ser uma história autobiográfica, as dores aqui descritas são as dores do crescer, da personalidade, as dores de não poder ser verdadeiramente quem a gente é, sem medo da violência, do preconceito e do totalitarismo. Nesse universo criativo, a autora mistura história clássica, teatro e ativismo. Neste romance de formação, repleto da angústia do crescer, encontramos referências mitológicas. As mulheres são bruxas, ninfas, deusas. Coisa quase inalcançável para a protagonista, ao mesmo tempo tão próximo e tão tangível, algo que ela almeja ser. Algumas emoções do livro são medo, angústia, experiências amorosas, preconceito, violência, moralismo e inadequação. Segue a Movida Madrilenha. Também te mata Barcelona. Napoli, Pino, pipa os punks. Picassos movem-se por Londres. Aqui Caetano aconselha que para o Brasil ter uma sociedade mais aberta e plural, deveria seguir o mesmo modelo da Movida Madrilenha. E além desse modelo da Movida, trazer alguns aspectos daqueles movimentos. Não só a Movida Madrilenha, mas movimentos que nasceram em Nápoles, Pino, Pipaus, movimentos punks e os Picassos, que movem-se por Londres. Pablo Picasso, que é conhecido pela estranheza das suas obras. Os Picassos que movem-se por Londres são aquelas pessoas que ousam ser diferentes. Então já vimos que lá em Londres e também nos Estados Unidos estava acontecendo movimentos de contracultura dos anos 70, mas esses movimentos pela liberdade dos jovens, essa era hippie, vamos dizer assim, só chegou aqui no Brasil um pouquinho depois, com Rita Lee, Raul Seixas e outros trazendo esse pensamento. Culturalmente, Madrid foi referência de renovação artística e literária para países que estavam saindo da ditadura de governos totalitários, como, por exemplo, o Brasil. A personagem passa por emoções que todos nós sentimos na adolescência, as dores do crescer. Por isso, não vamos rotular o livro como literatura LGBT, ok? Porque
É um daqueles livros que todos nós deveríamos ler. O livro é vencedor do prêmio Time Out Cultura e considerado um dos 10 melhores livros da Espanha pelo El País. Sem contar que é um fenômeno editorial mundial, tanto que está aqui nas nossas mãos no Brasil. É uma experiência de leitura engrandecedora, porque nos auxilia a entrar em contato com o nosso eu mais íntimo, além de nos levar a conhecer dores que jamais experimentamos na nossa existência. Esse é o poder da literatura. E também conhecer um pouco como os jovens se sentiam durante a ditadura. Eles se sentiam sufocados, como debaixo d'água, sem poder se expressar, sem poder ser quem ele veio para ser no mundo, sem poder fazer a diferença. Mas eu também sei ser careta. De perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta a vida que é meu bem, meu mal. Nomás as ramblas do planeta, horchata de chufa se usa plau. Nomás as ramblas do planeta, horchata de chufa se usa plau. Deusa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os careta. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long, try to give you hints and a hard to see. Right on the line. Make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you read my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Call me all night long, try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I
fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest, I'll just make you cry. Yeah, I don't wanna fight with you.
It's what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel. Damn, I hate it. Oh, I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold. You're making it harder. Every day that's passing by, wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light, which is making me shine. This smile of yours, I'm never shut again, never wait again. I'm never shut again. What I'm waiting, I'm shut again, never wait again. I'm never shut again. What I'm waiting, I'm never shut again, never wait again. I'm never shut again. What I'm waiting, I'm shut again, never wait again. I'm never shut again. What I'm waiting. The touch of yours, it's what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel. Damn, I hate it. Oh, I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel